gente. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês, esta manhã, uma palavra, e queria, de todo o meu coração, que você colocasse a sua atenção nesses próximos minutos que nós vamos estar aqui falando. Essa palavra, ela é poderosa, sabe, para mudar e transformar e trazer um entendimento de como que muitas vezes as coisas funcionam no mundo espiritual, como que as coisas se dão no mundo espiritual. E eu queria falar sobre uma palavra que o ocultismo usou essa palavra por um tempo, que chama-se egrégora. Diga, egrégora. Tem aqui essa palavra? Coloca lá, egrégora. Egrégora. Se você tem a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, diga reunidos, no meu nome, aí estou no meio deles. Quem sabe quem falou isso? Quem disse isso? Jesus disse: aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. É interessante que, às vezes, os cristãos, eles têm medo de aprofundar um pouco mais na palavra e entender algumas coisas, simplesmente porque o ocultismo tomou algumas verdades bíblicas e espirituais, tirou Deus do contexto e usa essas verdades ou esses princípios que foram estabelecidos por Deus. E nós temos talvez um pouco de dificuldade de entender de uma maneira mais profunda aquilo, como que as coisas acontecem no mundo espiritual e como que as coisas acontecem na nossa vida. Eu lembro-me um dia que nós estávamos em um congresso na embaixada e na época estava lá conosco um dos maiores teólogos que eu conheci da nossa geração, o Dr. Myles Munroe. Talvez você já leu alguma coisa a respeito dele, talvez você já ouviu alguma coisa a respeito dele. Hoje ele já está com o Senhor, né? Ele e a esposa, mas foi um dos homens que mais influenciou essa geração, um dos teólogos que mais ministrou a respeito do reino de Deus, a respeito de sermos embaixadores do reino de Deus, de liderança em todas as áreas. Se você ver alguma coisa de Myles Munroe, algum livro, compre, porque Deus usou a vida deste homem de uma maneira tremenda, para trazer tremendas revelações para a sua igreja. E nesse congresso onde o Dr. Myles Munroe estava, lá na embaixada, depois que terminou aquela reunião, nós estávamos reunidos numa mesa, e ele, sempre que nós se reuníamos, ele nos ensinava coisas tremendas, coisas profundas. E aí, de repente, do nada, na mesa ele disse: isto aqui é uma egrégora. E nós... precisa falar palavrão, né? Isso é uma egrégora. E aí ele foi trazer para nós o que é uma egrégora. O que é uma egrégora? Essa palavra, né, que tem origem no seu termo gregário, no latim gregarium, que faz da parte grei, ou seja, rebanho, congregação, sociedade, conjunto de pessoas. Mas não é só pessoas reunidas, mas é pessoas reunidas num mesmo contexto, pessoas reunidas num mesmo pensamento, pessoas reunidas numa mesma fé, pessoas reunidas na mesma página, como nós dizemos hoje. Todas as vezes que nós nos reunimos na mesma página, no mesmo contexto, com os mesmos pensamentos, com os mesmos anseios, com os mesmos desafios,
Nós formamos algo chamado egrégora. Quando a família está reunida na mesma página, nos mesmos desafios, seja passando por alguma luta ou desejando alcançar algo novo para aquela casa, para aquela família, ela gera uma egrégora, que é a reunião de pessoas com o mesmo propósito, a reunião de pessoas com o mesmo sentimento, a reunião de pessoas com os mesmos pensamentos, com os mesmos anseios. E agora, o que isso tem a ver com as nossas vidas, você vai entender. Porque quando Jesus estabeleceu a igreja não somos nós, como muitos pensam. A igreja tampouco é a eclesia, como alguns também tomam isso como a eclésia, reunião de pessoas fora, tirar para fora. Eclésia do latim, do grego, diz tirar para fora. Eclésia significa reunião pública de pessoas. Alguns tomaram isto como os cultos, saíam das casas e se reuniam nos templos, e ali era uma reunião pública, porque não era na intimidade do lar, mas era num lugar. Tampouco é isto. Há muitos lugares que são eclesia, que são lugares de reunião, mas nem sempre existe ali uma egrégora. Nossa, hoje está difícil, né? Pastor, o que é isso? Porque não quer dizer que eu esteja no mesmo lugar, que eu estou na mesma página. Estão entendendo o que eu estou falando? Não quer dizer que eu estou na mesma reunião, que eu esteja com o mesmo coração, que eu esteja com o mesmo pensamento, que eu esteja com a mesma fé, que eu esteja no mesmo mover daquele lugar. Quando há simplesmente a reunião de pessoas, é uma eclesia. Agora, qual é o desafio de um pastor? Transformar uma eclesia em uma egrégora. Transformar a reunião de pessoas, simplesmente de formações diferentes, de culturas diferentes, que veio talvez de estados diferentes, que foram criados por famílias diferentes, e agora se reúnem em um mesmo lugar, com tantas distinções, homens, mulheres, senhores, senhoras, jovens, e todos eles, mesmo com todas as diferenças culturais, mesmo com as diferenças sociais, conseguiram estabelecer uma egrégora. Então, quando se diz assim, eu sou a igreja, não, você não pode ser a igreja, porque a igreja é uma egrégora. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você sim é templo do Espírito Santo, mas você é igreja quando você se reúne com um ou dois em nome do Senhor. Porque aí se gera uma egrégora. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo que é mais do que ser de uma igreja? É mais do que trazer uma carta e dizer, pastor, eu quero ser membro da Embaixada Church. Eu quero participar da Embaixada Church. Isso é o primeiro passo. Você chegar aqui, você nos conhecer, você gostar da igreja, gostar de um ministério. Nossa, eu fui muito bem recebido, eu gosto da palavra do pastor, eu gosto do ambiente, eu gostei das pessoas. Isso é bom, isso é o primeiro passo. Mas você, quem sabe, ainda não está na egrégora da Embaixada Church. Você está gostando de se reunir aqui. Você está na eclesia da Embaixada Church, mas agora conforme você vai caminhando, conforme nós vamos compartilhando com vocês a nossa visão, conforme nós vamos compartilhando com você a nossa fé, conforme você vai caminhando aqui dentro, você começa a servir nos ministérios, você começa a se relacionar com as pessoas, você começa a ver que um fala azul, o outro fala azul, o outro fala azul também, se o outro fala amarelo, todos falam amarelo, cada um do seu jeito, mas falam a mesma linguagem, tem o mesmo espírito. Então de repente você começa a falar azul também, e aí sim, agora você só não é mais membro da Embaixada Church, agora você não só frequenta a Embaixada Church, mas você faz parte da igreja, da egrégora. Está entendendo?
pessoas que estão conectadas por algo maior, conectadas no mesmo Espírito. E por isso, quando nós participamos de uma egrégora, participamos de uma reunião, debaixo de uma visão que Deus deu para aquele ministério, e agora eu vou para uma outra igreja, ou eu fico pulando de igreja em igreja, eu vou ter dificuldade, porque eu posso até estar numa outra igreja, mas a egrégora de lá é outra. Não é a egrégora onde Deus me plantou. Estão entendendo o que eu estou falando? Aqui nós ouvimos alguns pastores, amigos, companheiros de igrejas lindas. Parece que tem mais alguns outros pastores que vão falar ainda hoje, de igrejas poderosas, com visões poderosas, e que são companheiros e que também servem ao Senhor e fazem parte do mesmo reino que eu e você servimos. Mas cada um estabeleceu uma egrégora diferente, conforme o chamado do ministério dele. Formas de fazer o reino, formas de abordar o reino. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você vê uma pessoa que não para em lugar nenhum, é uma pessoa que, na verdade, não fez parte de nenhuma egrégora. Ela foi na eclesia, ela foi em reuniões públicas, que se falava de Jesus, ela ama Jesus, mas ela não conseguiu se conectar a uma egrégora, que é o conjunto de pensamentos, de convicções, daquilo que nos faz emocionalmente conectados, mentalmente conectados, espiritualmente conectados, dentro da visão que Deus nos deu como parte do corpo de Cristo. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, a egrégora, do ponto de vista de igreja, ela é dessa maneira que eu estou falando. Mas eu quero trazer para você hoje o entendimento de que ela vai além da questão somente espiritual, da questão somente de crença. Egrégoras são formadas todos os momentos. A egrégora é formada numa casa, a família pode estar junto, mas não ter uma egrégora. A egrégora é formada dentro de uma empresa. Você pode estar trabalhando em uma empresa, mas não fazer parte da egrégora daquela empresa. A egrégora é formada, muitas vezes, até mesmo em um time de futebol. Quantas vezes quem gosta de futebol aqui entende um pouquinho que diz assim, o time não está unido. O técnico não conseguiu gerar uma egrégora na equipe. São craques, olha aí, são craques, são pessoas boas, são pessoas que sabem fazer, mas não formaram uma egrégora, não conseguiram formar uma egrégora. Então, a egrégora, quando ela é formada, ela pode ser uma egrégora positiva, como ela pode ser uma egrégora negativa. Preste atenção, que isso aqui vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida. Por que um time de futebol, já que entramos na área de futebol, tem a maior probabilidade de ter vitória em uma partida quando joga diante da sua torcida? Porque naquele estádio há centenas ou milhares de pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo, com a mesma meta: ganhar o jogo. E os jogadores, eles percebem na sua alma isto. Eles percebem, e quando a egrégora ela é positiva, ela coloca a gente em chamado num estado de recurso. O que é estado de recurso? É quando eu consigo acessar recursos psicológicos, físicos, habilidades, com mais facilidade do que eu acesso
quando estou em uma egrégora negativa. Poderia dizer, é quando a pessoa está motivada, é quando a pessoa está empolgada, é quando a pessoa está confiante. Sim, tudo isto é consequência de uma egrégora positiva. Então, se o jogador corria 10 quilômetros diante da sua torcida, ele corre 15. Se o jogador ele se esforça de 0 a 10, o máximo 8, diante da sua torcida, daquela egrégora formada, ele chega a 10, quem sabe até 11, vai acima da sua capacidade. Está entendendo o que eu estou te falando? A palavra egrégora, ela também vem de congregação, congregar. E nós vamos ver que a Bíblia diz assim lá em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 25, não deixai-vos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Olha o que Paulo está dizendo, não deixe de congregar, porque uma egrégora só é formada quando nós estamos juntos. E uma pessoa sozinha, ela tem o Espírito Santo, ela pode servir ao Senhor, mas ela não consegue gerar uma egrégora. A egrégora é a igreja do Senhor. Meu irmão, se nós sairmos daqui agora e formos para um parque, qualquer parque aqui da cidade, e pararmos debaixo de uma árvore, e estivermos falando das mesmas coisas, estivermos crendo nas mesmas coisas, nós continuaremos ser a Embaixada Church. Porque a Embaixada Church não são esses prédios. A Embaixada Church não são essas cadeiras. A Embaixada Church não é esse LED. A Embaixada Church não é eu sozinho, o pastor Mateus sozinho, o pastor Gilberto sozinho, um pastor. Não, a Embaixada Church somos nós que estamos reunidos debaixo de uma mesma egrégora. Nós somos a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a egrégora. Por isso, nós lemos aqui que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, forma-se uma egrégora. E ali Deus se faz presente. Jesus se faz presente. Por isso a Bíblia vai mostrar em vários lugares, 2 não podem caminhar juntos se não concordarem. Porque se não há concordância, não há egrégora. Se não é o mesmo pensamento, não há egrégora. Se não há a mesma fé, não há egrégora. Se não são as mesmas convicções, não há egrégora. Estar juntos não quer dizer que estamos na mesma página. Por isso, eclesia, convocação pública, não quer dizer que é igreja. Igreja é egrégora. Quando Jesus foi e disse para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que estavam reunidos em todos em um mesmo lugar. Até aí tudo bem, muita gente se reúne no mesmo lugar, até no cinema. O cinema é uma egrégora? É no sentido de ver filme. Todos estão ali para ver filme. É uma egrégora para aquela função, mas não para a função do reino. E aí eu quero entrar agora. Egrégoras não são somente espirituais, mas elas estão e são formadas todos os momentos da nossa vida. Salmo 42, versículo 7, diz assim, um abismo chama outro abismo. Já viram esses versículos? Um abismo chama outro abismo. As egrégoras, elas são formadas todos os dias. E muitas vezes quando há um problema na nossa empresa, há um problema na nossa vida, e nós
absorvermos aquele problema e começamos a compartilhar com as pessoas, ou da empresa, ou da família. Ah, meu Deus, olha só, eu estou assim, eu estou assado, aconteceu isso, daqui a um pouco vem um outro problema. Aí você, nossa, agora mais essa também, só faltava essa aqui. Não, agora só falta acontecer aquela outra coisa. A Bíblia diz que um abismo vai puxando o outro abismo, mas você não entendeu que você está falando aquilo, reclamando daquilo, murmurando aquilo, na verdade você está pregando sobre aquilo, e todas as vezes que você prega sobre aquilo, você gera uma egrégora, e a egrégora é de abismos atrás de abismos. Você está gerando um ambiente, uma egrégora. Todos estão concordando que a fase é ruim, todos estão concordando que a coisa está ruim, todos estão concordando que o mundo está ruim, todos estão concordando de que não tem mais jeito, todos estão concordando. E se 2 ou 3 ligam na terra, é ligado. Estão entendendo o que eu estou falando? Ei, tem empresas que quebram por causa de egrégoras negativas. O produto é bom, o serviço é bom, tem gente querendo serviço, tem gente querendo tudo, mas quebra por causa de egrégoras negativas. Olha só, manda os 12 espias, vai espiar a terra, volta de lá os 12 espias, com um cacho de uva do tamanho de um Fusca. A terra é boa, a terra tem frutos maravilhosos, a terra mana leite e mel. Quando de repente alguém que prestou atenção nos gigantes começa a gerar uma nova egrégora. Estava sendo formada uma egrégora de que é a terra, Deus não mentiu, mana leite e mel, tem frutos, está tudo bem, e todo mundo começa a se empolgar, e todo mundo começa a crer na mesma coisa, começa a se gerar uma egrégora de vitória, uma egrégora de Deus cumpriu, e de repente alguém diz, mas tem gigante. Mas tem gigante. Opa, quebrou a egrégora. Mas eles são maiores que nós. Mas eles são mais fortes. Mas nós somos como formigas diante deles. Mas é impossível vencê-los. E de repente a egrégora positiva se transforma em uma egrégora negativa. Quando eles, com a egrégora negativa gerada, Josué e Caleb percebem que com aquela egrégora eles não iam entrar na terra, eles se levantam e dizem, é verdade, tem gigante, são maiores, são fortes, mas Deus nos dará aquela terra, e nós vamos comê-los como se come pão, e a promessa é essa, e nós vamos entrar, e nós vamos vencer, e os dois geram uma egrégora positiva, e eles entram na terra, e vencem a terra. Ei, você está sofrendo, muitas vezes, porque você está permitindo uma egrégora negativa permanecer em alguma área da sua vida. Nós temos o potencial e o chamado e a unção de Deus para mudar, estabelecer novas egrégoras. Novas egrégoras. Ei, egrégora não é igreja, pastor, é igreja. Mas não só no sentido espiritual, mas também no sentido de família. A Bíblia diz que uma casa dividida não se sustenta. O que ele está dizendo? Uma egrégora não estabelecida não gera vitória. A família, quando falamos congregação, congregar, nos vem na nossa mentalidade evangélica, igreja, estar no culto, vir nas reuniões, não é verdade? Mas congregar não é somente isso. Congregar é a família, por exemplo, almoçar junto. Isso é congregar. Estabelecer egrégora.
É na hora que você está sentado na mesa com seus filhos, com sua esposa, que ali você estabelece ou uma egrégora negativa ou uma egrégora positiva. Se começar a murmuração, se começar não vai dar, tem pouco dinheiro, ai meu Deus, olha só, o aluguel está chegando, aconteceu mais isso, tiraram mais isso da minha conta, e aí o outro diz, não, eu estou pior, aí começa uma discussão de quem está pior, eu estou pior, não, pior estou eu, e aí daqui a um pouco, meu irmão, você vai ver o que é ficar pior. Porque você trouxe sobre a sua casa uma egrégora negativa. Mas se você tiver a palavra para dizer, olha, mas Deus vai nos dar vitória. Nós vamos vencer. Eu acredito em você, meu filho. Eu acredito, nós estamos juntos, nós temos uma meta, o Senhor vai ser conosco. Nós geramos uma egrégora positiva, o que é isso? Fazer com que todos que estão na mesa sentados estejam na mesma página, estejam comendo a mesma fé, estão caminhando sobre a mesma palavra, e isto vai gerar o quê? Bênção e vitória sobre as nossas vidas. Empresas quebram por egrégoras negativas. As coisas começam a dar errado, você já entra com a cara fechada na sua empresa. As coisas começam a apertar, o dono da empresa já entra, os funcionários que estavam rindo até então, começa todo mundo a ficar aborrecido, todo mundo começa a ficar pessimista, todo mundo começa a achar que é fim do mundo. Nada mudou, mas você mudou a egrégora da sua empresa, de uma egrégora de prosperidade para uma egrégora de falência e ruína. Olha só, quando nós conseguimos gerar uma egrégora positiva, isso promove o que eu disse, um estado de recurso. Quando alguém, diante de uma adversidade, um líder, e aí você precisa ser líder na sua casa, líder na sua empresa, mais do que o patrão, mais do que o dono da empresa, você precisa ser líder na sua empresa. Quando o líder começa a gerar uma egrégora positiva, ele começa a gerar nos seus liderados, ou na sua família, ou na sua equipe, ou na sua empresa, ou na igreja que ele está, uma egrégora chamada estado de recurso. As pessoas começam a descobrir recursos que elas nem sabiam que tinham, capacidades de vender, capacidade de dar uma volta na adversidade, capacidade de ir mais além, raciocínio mais rápido, inteligência maior, insights melhores, tudo chama estado de recurso. Há um time na Nova Zelândia, talvez vocês já viram algum vídeo, que antes deles começarem as partidas de rugby, como é que chama? Isso aí. Eles têm uma canção e eles começam a fazer tudo junto, os movimentos, parece uma tribo, não sei se vocês já viram um vídeo, e eles são campeões, eles são o time mais difícil de ser batido, é esse time da Nova Zelândia, porque antes de começar a partida, eles geram uma egrégora de vitória, eles chamam o que chama estado de recurso. Se o jogador é nota 8, naquele jogo ele vai ser nota 10. Se o jogador é nota 4, ele consegue chegar em nota 8 naquele jogo, porque ele puxa um estado de recurso. Assim como também uma egrégora negativa, ela tem o poder de deteriorar. Ela leva as pessoas a um estado de negação. O que é um estado de negação, pastor? Não vai dar certo, eu não posso, eu não tenho, não é para mim, eu não consigo, eu não sei falar inglês, eu não tenho documento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho condição de sair dessa, egrégora negativa. Quando Jesus chega em um lugar chamado Tanque de Betesda, havia ali um homem que por anos estava paralítico. E Jesus chega do lado dele, pergunta se ele quer ser curado. Mas porque ele estava muito tempo em uma egrégora negativa,
vendo doente todo dia, vendo gente gemendo todo dia, vendo gente reclamando todo dia. Você imagina você passar anos em um lugar onde você ouve só ai, ui, ai, ui, ai, ai, meu Deus, a vida, o azar, a situação. E ali estava ouvindo. Aí ele diz assim para Jesus: olha, Jesus, eu até queria, mas a coisa está tão feia aqui que de vez em quando vem um anjo, mexe na água, e o que primeiro que entra é curado, mas não tem ninguém que me jogue. Eu não consigo, eu não posso, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém se lembra de mim. Ele estava somente refletindo a egrégora que ele estava habitando. E Jesus veio para mudar a egrégora dele. E naquela hora ele foi curado. Por isso, nós vamos ver às vezes algumas palestras de liderança ou de empresariado que falam assim, que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Já ouviram isso em algum lugar? Porque as pessoas que você se relacionam geram uma egrégora. E se são pessoas pessimistas, não tem jeito, você não vai suportar ser otimista no meio delas. Ou elas vão te expulsar, ou você vai se converter num pessimista, achando que é otimista. Então, meu irmão, hoje quando nós estávamos aqui no começo da reunião, eu disse para todos os servos que estavam servindo nesse culto, que eu louvo a Deus por ser pastor dessa igreja. Porque o pastor, Deus dá ao pastor um radinho assim que ele coloca dentro da gente, um detector, que a gente consegue detectar as coisas antes delas acontecerem. E quando a gente passa e entra, e quando eu chego aqui, eu louvo a Deus. Não é porque as pessoas estão, porque isso aqui poderia estar cheio e lotado e não haver uma egrégora. Mas eu louvo a Deus, porque desde o primeiro que está no estacionamento, até o que está cuidando das crianças, até o que está servindo, fazendo o café lá para colocar lá na frente, estão numa mesma egrégora de avivamento, de crescimento, de bênção, de servir a Deus, de vida de santidade. E essa é a nossa vitória. Você não é convidado somente a fazer parte dessa igreja, mas você é convidado a fazer parte dessa egrégora. Eu quero que você fique em pé nesse momento, quero orar por você. O Salmo 133 parece ser um salmo de poema. Talvez você já ouviu o Salmo 133 muitas vezes. Ele parece ser um salmo poético, mas eu vou te explicar em que momento ele foi escrito por Davi. Ele diz assim, ó: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo parece ser uma poesia, mas ele foi composto por Davi quando Israel estava sitiada por tropas inimigas. Ele foi composto, não foi num momento de gozo, num momento de alegria, no momento em que ele estava com a harpa dele debaixo de uma árvore e uma sombra linda e maravilhosa, e diz: tudo está bem, tudo está maravilhoso, oh, quão bom, ai, que maravilha. Parece, porque você já ouviu, e eu já imaginei que fosse assim também. Mas ele foi composto por Davi no momento em que Israel estava sitiada, e que as pessoas começaram a ficar com medo dentro da cidade, e que as pessoas, um dizia: eu acho que a gente deve se entregar, o outro dizia: não, eu acho que a gente deve lutar, o outro dizia: eu acho que a gente deve fugir, o outro dizia. Quando eles começaram a não concordar mais com os pensamentos, e a união começou a ser quebrada no meio do povo de Israel, Davi se levantou e disse: irmãos, escutem, quão bom é que nós estejamos em união.
é como o óleo que vem sobre a nossa cabeça, e ali Deus ordena a bênção e a vida. Ele estava defendendo uma egrégora. Ele estava dizendo: ei, não deixa a facção entrar, não deixa a dúvida entrar, não deixa outros pensamentos entrar. Deus vai ordenar a bênção e a vida sobre a nossa vida, mas é necessário que nós permanecemos em união, que nós permanecemos na mesma egrégora, na mesma fé, na mesma confiança, porque Deus dará vitória. Sabe por que há separação entre casais? Não é porque acabou o amor, é porque foi quebrada a egrégora. Não há mais, e Deus não pode ordenar mais a bênção e a vida naquele casamento. Quebrou a egrégora, porque alguma egrégora de fora veio e começou: não, você não é feliz, não, você pode isso, não, veja bem esse homem, veja bem essa mulher, não, veja bem hoje em dia, não, olha só, não, eu não suportaria. Alguém que tem uma egrégora diferente lá de fora, de separação, não suporta a sua egrégora com seu esposo e vai trabalhar para te separar. O mundo quer trazer uma egrégora diferente para a igreja, mas a egrégora da igreja é santidade, é aliança, é fé. Não há mistura. Estão entendendo o que eu estou falando? Congregar não é estar no mesmo lugar. Congregar é participar dos mesmos valores, da mesma fé, da mesma convicção, da mesma linhagem, do lugar aonde Deus te colocou. Você que está com a sua esposa aí, abrace ela. Se você tem filhos perto, fique com eles perto também. Eu quero orar. Nada vai quebrar a nossa egrégora. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele é a nossa luz, Ele é a palavra, é a lâmpada para os nossos pés, Ele é a verdade absoluta, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo para nós. Nós somos a Embaixada Church, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que congregam, que participam da mesma egrégora, da mesma fé, da mesma aliança. Apesar de sermos diferentes, apesar de termos culturas diferentes, apesar de termos até mesmo algumas manias diferentes, mas há algo maior que nos une, há algo maior que nos faz há algo maior que nos faz ser Embaixada Church. E eu te louvo, Senhor, porque chegando nesses 8 anos, ó Pai, nós não estamos com uma igreja grande, nós não estamos somente com uma igreja bem estruturada, nós não estamos com uma igreja que tem um louvor bacana, nós não estamos com uma igreja que tem famílias bonitas e cheirosas, mas muito mais do que isso, nós estabelecemos aqui pelo teu poder, pela tua unção, uma egrégora poderosa. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos embaixadores do reino de Deus, e viemos junto com cada um dos irmãos e cada uma das igrejas aqui estabelecidas, e estabelecer o reino de Deus. Senhor, eu abençoo cada família, Senhor, eu abençoo cada casa, cada casamento neste momento. Eu abençoo cada igreja que com esse entendimento, Pai, os teus filhos possam, Senhor, fazer com que as empresas cresçam, as famílias sejam, ó Deus, consertadas, restauradas, e que a igreja continue crescendo, ó Pai, como um só corpo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Sente só mais um minuto. Alguns pastores enviaram alguns vídeos que nós vimos aqui no começo. Pode tirar para mim essa mesa aqui? O diácono pode tirar para mim, por favor? Alguns pastores enviaram alguns vídeos. E uma coisa que eu creio, e vocês já me ouviram falar isso, eu não acredito em avivamento denominacional. Eu acredito em avivamento geográfico.
Quando Deus traz um crescimento sobre um povo, toda a geografia é atingida. E eu creio nisto. Eu honro cada igreja, cada pastor que Deus tem levantado na Flórida. Quem está caminhando esses 8 anos já ouviram eu falar muitas vezes isso. E não só falo, como eu trago eles para pregar aqui. Eu trago eles para ministrar aqui. Nós fizemos, acho que há 1 ano atrás, e vou fazer esse ano novamente, a Semana da Honra, onde a gente traz cada um dos pastores aqui, vizinhos nossos, falamos do ministério deles, honramos o trabalho que eles têm feito, e eles vêm ministrar para nós. Eles são diferentes da embaixada, eles têm formas diferentes de fazer o reino. Eles estão errados? Não, eles estão fazendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. Nós, como embaixadores, formamos uma egrégora, amém? Mas nós, como embaixada, junto com a Assembleia de Deus, junto com a Igreja New Life, junto com a Igreja Life Point, junto com todas essas igrejas, formamos uma outra egrégora maior, que é a egrégora do corpo de Cristo. Estão entendendo? Assim é a igreja. Essa é a unidade, aonde Deus ordena a bênção. E eu quero passar aqui mais alguns pastores que estão nos parabenizando como igreja, e vou já finalizar para a gente orar. Olá, queridos irmãos, sou o pastor Moisés da Igreja New Life aqui na cidade de Pompano. Que a paz e a graça do Senhor Jesus possa reinar em cada coração. Quero nesta oportunidade parabenizá-los por mais um aniversário. São 8 anos de existência e eu me uno a vocês neste momento de celebração. Tenho tido a honra de ter o pastor José Pacinato como amigo. Juntos temos lutado pela unidade dos pastores aqui do sul da Flórida. Eu sei da seriedade deste homem e, como consequência, a seriedade desta igreja. Como representante da PEB e como também pastor da Igreja New Life, eu queria que vocês recebessem o nosso abraço fraterno e o desejo de que vocês possam prosperar cada dia mais. Estamos sempre juntos em oração, que Deus possa abençoá-los de uma forma sobrenatural. Abraço a todos, Deus os abençoe. Olá, querida Embaixada Church, que Deus abençoe você, meu amigo querido pastor José Pacinato. Deus abençoe vocês nesse mais um ano de vida, onde cada vez mais eu vejo a mão de Deus sobre vocês, essa igreja maravilhosa, abençoada. Como é bom, querido, ver tanto da unção de Deus na sua vida, o seu chamado, o seu ministério. Saiba que temos aliança, caminharemos sempre juntos, amando Jesus, buscando a Ele na nossa geração, e que esse seja o melhor ano em toda a história da Embaixada Church. Esse é meu clamor. Que Deus os abençoe, um feliz aniversário, que cada vez mais seja céu na terra essa realidade da Embaixada. Te amo, irmão, parabéns para todos vocês, Deus abençoe. Olá, queridos, aqui é o pastor Pedro Corrá. Estou passando aqui para parabenizar vocês pelos 8 anos de Embaixada Church aqui no sul da Flórida. Queridos pastores José e Adriane Pacinato, é uma alegria pastorear aqui no sul da Flórida com vocês. Eu quero dizer que esse 8º ano de vocês vai ser um ano de muitas conquistas, é o começo de um novo ciclo, e eu quero profetizar sobre essa igreja linda, todos os pastores, líderes e discípulos que caminham com vocês. Que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Hola amigos de Embaixada Church aquí en Estados Unidos. Les saluda Chepe Putzu, legendario número 3. Muy contento y muy feliz de celebrar junto a ustedes estos 8 años. 8 años de victorias, 8 años de transformación, 8 años de servir a Jesús acá en Florida. La verdad es que el número 8 es muy importante porque es volver a empezar. ¿Por qué? Porque el número 7, en 7 días Dios acabó y descansó, pero el 8º volvió a iniciar.
Así que lo que creo es que Embajada Church está volviendo a iniciar, pero no desde el principio, sino creciendo a un nuevo nivel, yendo a algo mucho más grande. 8 años son importantes, porque en 8 años muchas cosas han ocurrido y seguramente es el inicio del ciclo de otros 7 años más. Así que para mí 8 es nuevos comienzos. Dios los bendiga y espero verlos pronto y compartir con ustedes y con los hermosos pastores Pacinato, a quienes quiero mucho. Dios los bendiga. ¡Au! Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja. Deus levantou o pastor José e a pastora Adriane como um baluarte, como uma atalaia, como uma coluna poderosa no reino dele aqui na Flórida. E Deus tem usado eles, juntamente com toda a liderança dessa igreja, juntamente com todos os membros dessa igreja, para impactar. Esse foi um ano que saímos de dentro da igreja. Eventos do lado de fora, reuniões do lado de fora. E eu tenho certeza que a partir do próximo ano Deus vai nos dar um lugar próprio. Nós vamos poder construir e vamos ter uma igreja, um templo, onde milhares e milhares de pessoas serão salvas. Que Deus derrame unção, a unção de crescimento, a unção de multiplicação, caia sobre todos hoje e sempre. Parabéns, beijo no coração de vocês.